tarde, Infantil 5. Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Agora, na nossa hora de falar com Deus, vamos agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde e vamos fazer a nossa oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula não com uma música, mas sim com uma historinha. Sabe aquela música que a gente sempre canta do Pedro, Tiago e João no barquinho? Então, existe uma historinha por trás dessa música e eu quero que vocês assistam ela a seguir para a gente se inspirar, se acalmar, crer mais nos planos de Jesus. E se você quiser, você pode pegar lá o seu caderno de desenho e fazer o desenho do Pedro, Tiago e João no barquinho pescando muitos peixinhos. Tenham todos uma boa aula! Pedro, Tiago e João no barquinho. Certo dia, Pedro foi pescar lá no mar da Galileia. Ele jogava a rede e não conseguia pescar nenhum peixinho. Jogava de novo e nada. Isso aconteceu durante toda a noite. Ele tentou várias vezes, mas a rede sempre voltava vazia. Pedro, Tiago, João e os outros amigos pescadores ficaram tão cansados, mas tão cansados, que desistiram da pescaria e começaram a lavar a rede para irem embora. Jesus, que estava passando perto deles, viu o que estavam fazendo. Então ele entrou no barco e começou a ensinar os mandamentos para a multidão que também estava ali. Ao terminar de pregar, Jesus disse a Pedro para ir com seu barquinho até a parte mais funda do mar e lançar a sua rede. Pedro explicou para Jesus que já havia feito isso durante toda a noite e não conseguiu pegar nenhum peixinho. Mas mesmo estando cansado e desanimado, Pedro obedeceu a Jesus. Então, Pedro, Tiago e João foram até o alto mar e lançaram a rede à procura dos peixes. Quando perceberam, a rede começou a rasgar de tantos peixinhos que pescaram. Aleluia! Eles ficaram muito alegres e surpresos com o que aconteceu. Agradeceram ao Senhor e pediram desculpas pela falta de fé. Depois desse milagre, todos deixaram seus barcos e começaram a seguir a Jesus. Boa tarde, crianças! Hoje nós vamos começar as nossas atividades lá no MDP Desenhar, na página 12, a partir da página 12 até a página 15. Então, nós vamos iniciar a atividade de hoje observando esta imagem da foto. E nós podemos perceber que tanto lá no livro do Brincadeiras das Artes, quanto aqui no Desenhar, nós estamos trabalhando bastante sobre insetos e também sobre a questão da proporcionalidade, sobre a questão das coisas grandes, gigantes, onde não é exageradas, né? Onde exageram o tamanho. Trabalhando essas obras realistas, mas que tem tamanho grande, a questão da proporção, o inversamente proporcional. Então, nós vamos continuar trabalhando isso durante algumas partes desses dois livros, certo? Então, hoje nós vamos iniciar observando este inseto, desta fotografia. Nós podemos perceber que é um inseto gigante. Que inseto é esse? Muito bem, é uma aranha. E essa aranha, você acha que ela é maior ou menor que uma casa? Em relação ao tamanho das pessoas, vejam só o tamanho das pessoas no tamanho dessa aranha. Então, nós temos aqui embaixo uma curiosidade. A obra retratada nessa fotografia se chama Mama e foi criada pela artista Louise Bordegois em 1999. Essa escultura tem 10 metros de altura. Então, veja só, como que é grande essa aranha, tem 10 metros de altura.
Então, hoje nós podemos retomar aquele dia que nós fizemos a atividade com os tamanhos, né? Lembra que eu pedi para vocês pegar uma fita ou um barbante, medir a altura de vocês? Então, vejam só, o tamanho do 10 metros para a altura de vocês. Então, o que vocês vão fazer a partir daí? Vocês vão desenhar vocês aqui nessa foto, do ladinho de um pé dessa aranha, considerando o seu tamanho. Então, veja só o tamanho das pessoas. Tem uma criança andando ali no meio, então você tem que desenhar você pequenininho, né? Ali no pé da aranha. Então, utilizando a questão da proporção, tá? Então, agora passando para a página 13, você vai ser o artista da vez e vai desenhar objetos gigantescos nesse jardim. Então, o que você pode desenhar? Você pode desenhar você gigante, você pode desenhar uma florzinha gigante, você pode desenhar um sapato gigante, um brinquedo gigante. Vai usar a sua criatividade e vai fazer isso. E depois que você desenhar um objeto gigante, aqui embaixo pede, faça também desenhos minúsculos. Então, você também vai ampliar essas intervenções na cena, desenhando algum elemento de tamanho pequeno em relação aos elementos que já constam nela. Um exemplo, temos ali aquela mesa com cadeiras. Você pode desenhar uma cadeira bem petititica, menor do que as que estão ali. Então, você vai utilizar a proporção inversa, né? Então, você vai desenhar um elemento grande e um elemento minúsculo, ok? Aí, passando para a página 14, nós vamos analisar uma obra do artista Cândido Portinari. Essa é uma obra muito famosa, é chamado O Lavrador de Café, nessa obra. É uma pintura de 1934, feito por Cândido Portinari. E aí nós temos também algumas curiosidades sobre essa obra. A gente vai observar ali que tem uma lavoura, que tem uma pessoa que está trabalhando na lavoura. Só que a gente também pode observar que os pés e as mãos deste lavrador de café, né, que é a pessoa retratada na obra, tem os pés e as mãos bastante grandes, não tem? Então, uma curiosidade, o artista Cândido Portinari costumava imprimir tamanhos maiores aos pés e às mãos dos trabalhadores, que retratava na sua maioria escravizados, como uma forma de valorizar o trabalho e também criticar o sistema econômico da época, baseado em um regime de exploração da força de trabalho dessas pessoas. Então, hoje, nós vamos desafiar vocês a identificar outros elementos na obra. O tronco da árvore cortado, o trem Maria Fumaça e a fumaça do trem que passa lá embaixo. E depois nós vamos fazer a confecção de pés em tamanho grande para a realização de uma brincadeira. Então, vocês podem fazer a análise dessa obra dessa forma e também descobrindo que o Cândido Portinari retratou um escravo, criticando naquela época onde as pessoas eram escravizadas, trabalhavam sem remuneração, sem direito a parar, não tinha horário, não podiam voltar para suas casas, eles tinham que ficar trancados em porões, tinham que trabalhar até a maior exaustão. Então, isso era uma crítica dele, porque ele achava isso errado, né? Apesar de que quando ele pintou a obra já não existia mais a escravidão dessa forma, mas foi uma crítica dele ao sistema daquela época, tá? Então, temos aqui pedindo para a gente fazer pés e mãos gigantes para fazer uma brincadeira. Então, o que nós vamos usar? Olhando na bolinha lá, a gente vai usar barbante ou tiras de tecido, papelão, tesoura e uma canetinha para vocês fazerem o contorno dos pés, tá? Essa é uma sugestão de atividade. Caso você consiga fazer isso de uma outra forma, queira utilizar outro material, ou até mesmo calçar o sapato do papai e da mamãe para fazer isso aí, também dá. Mas se a gente estivesse na escola, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar 2 pedaços de papelão, né? E essas são as orientações que eu vou dar, caso você queira fazer também os pezão de papelão, tá? Então, vai pegar 2 pedaços de papelão. E aí, nesse papelão, você vai desenhar o maior par de pés possível,
que você conseguir. Depois que você desenhar os pés, você deve pintá-los. Pode usar giz de cera ou pode usar a tinta guache. Vai fazer furos no papelão, considerando o contorno dos pés de vocês para passar as tiras de tecido ou barbante. E são eles que, quando amarrados aos pés, vão manter os pés gigantes fixados aos seus pés, como se fossem as tiras de um chinelo de dedo. E aí você vai brincar. Na escola, a gente iria fazer uma competição, uma corrida dos pés gigantes, né? Quem conseguia chegar primeiro, porque ele é difícil para andar e tal. Mas isso não impede que você pegue um chinelo do papai, um calçado da mamãe, que seja maior que o seu pezinho também para fazer essa brincadeira. E aí depois você vai desenhar aqui neste quadro ao lado, como que foi essa brincadeira, como que foi brincar com pés grandes, tá bom? E aí depois você vai passar lá para a página 15 e vai completar o que está faltando, lembrando que você vai completar essas imagens aqui desenhando mãos e pés gigantes nessas pessoas. Vejam que elas não têm pés, não têm mão, não têm cabeça. A cabeça você pode desenhar da sua forma, você vai fazer a sua criação. Mas os pés e as mãos você vai fazer grandes, se inspirando ali na obra de Cândido Portinari da página anterior, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês. Essas foram as nossas atividades de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula!